Tem uma palavra para a gente nessa manhã. Maíra chegou ali, ó. Lolô, vi Lolô passar ali, ó. Eita, Deus maravilhoso. Tem uma palavra para a nossa vida nessa manhã. Lucas capítulo 8, verso 40 e 41. E aí, depois eu vou pular logo pro... Deixa eu me achar aqui. 49, perdão. 48. E vou continuar. Preste atenção nessa palavra. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Aí entra agora a história daquela mulher, que você sabe, do fluxo de sangue, tal. Só que eu vou pular para o 48. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Está comigo aí? Vem comigo para essa palavra. Eu acho muito interessante os detalhes que esse moço, esse tal de Lucas, eu já falei, cansei de falar e vou repetir, sou fã dos escritos desse moço, sou fã dos escritos desse discípulo, médico, historiador, escritor, o cara é fera, cara é benção, é bom. Ele me leva a pensar, e mais que isso, eu consigo vislumbrar as grandezas de Jesus através de tudo que ele deixa aqui catalogado para a gente, escrito para a gente. São detalhes nos seus escritos que ele consegue rechear os detalhes, né? Ele consegue trazer detalhes maravilhosos. Mas vamos a essa palavra. Eu comecei a ler o verso 40, não sei se você prestou atenção, mas o verso 40, ele é especial. Preste atenção, eu vou ler agora com que você aguce os seus ouvidos. Preste atenção no que está escrito no verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Não caiu não? Vou ler de novo. E quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Pegou? Pegou? Eu não sei se você foi tocado, mas quando eu li essa palavra ontem, isso imediatamente tocou em mim. Que maravilha! Eu fui arremetido diretamente à história de Moisés, lá no capítulo 32, quando Moisés está em cima do monte. Moisés está falando com Deus, está 40 dias ali, e o povo que está lá embaixo fica desesperado. O povo está lá embaixo, fica ali perdido. Moisés não desce mais, ele não volta mais. O povo, ao ver que Moisés tardava descer do monte, foram a Arão, e dali você sabe o que aconteceu. Um bezerro de ouro foi forjado. Tem gente achando que Jesus não volta mais. Tem gente pensando que Jesus não desce mais. Aí me chama a atenção lá no capítulo 32 de Êxodo, o verso 7, que Deus fala assim para Moisés, e na verdade Deus não está falando a Moisés. Deus está falando ao próprio Cristo. Desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. Olha só que palavra, desce depressa. Ei,
começamos a ler um verso 40, e ele está dizendo: e quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria. É claro que isso está dentro do contexto que ele tinha ido lá em Gadara, e ele tinha atravessado e agora está voltando. Mas quando eu li isso aqui, isso foi muito claro para mim. Estamos vivendo os últimos tempos. Mas só que sabe o que me trouxe muita alegria? Foi perceber que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Como é que está você nessa manhã? Tem muita gente preocupada, dia dos pais, vou ganhar presente, não vou ter que dar presente, não vou ter que ligar para alguém, não vou. Mas a pergunta nessa manhã, véspera, dia dos pais, é: você está como esse grupo que está esperando com alegria? Ah, você não pega esse negócio. Deixa eu tirar esse negócio de que está aqui. Tem um negócio de Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Opa, agora melhor. Como é que está você nessa manhã? Você está junto com esse povo que o esperavam e o receberam com alegria? Ah, meu Deus, você não pegou. Ei, deixa eu falar para você. A gente está vivendo o grito. Um momento de despertar. Ontem eu estava conversando com o Leandro, Eliane, e ele me falou um negócio. Ele recebeu ontem a mensagem, né, da live de hoje. E aí ele começou a conversar comigo, comecei a falar com ele, e ele falou assim: ah, rapaz, o problema é que agora ninguém não precisa nem ter mais igreja aberta, que ninguém vai querer ir para a igreja, todo mundo veio de casa. Eu falei: não. Ele falou: é sim, a maioria vai preferir ficar em casa. Eu falei: não, rapaz, não vai não, porque tem os apaixonados que não se contentam com isso não. Tem gente que não está esperando a volta de Jesus. Tem gente que não está nem aí para a volta de Jesus, volta de igreja, para nada. Mas ainda tem os apaixonados. Eu estou vendo o rostinho de um monte aqui, ó. Aqueles apaixonados que não abrem mão, nunca abriram mão, não vai ser agora que vão abrir mão. Tem aqueles que, ó, estão nem aí, eles não estão esperando. Mas tem muitos. Aqui está dizendo que uma multidão o esperava e o recebeu com alegria. Ei, essa alegria nunca vai sair do nosso coração até que ele venha. Até que ele venha. Mas vem comigo que a palavra não é essa. Esse é só um alerta de Deus para a gente nessa manhã. A palavra não é essa. A palavra hoje é especial. Quem quer ouvir uma palavra especial aí? Quer ouvir uma palavra especial? Esse verso de Lucas, aí, o verso 40, ele trouxe um alerta para mim. Não sei para você, mas para mim ele trouxe um alerta. Despertou. O sininho bateu. Mas o verso 41, então um homem chamado Jairo. Quantas pregações você já ouviu sobre isso? Pastor, você vai falar isso de novo? Eu já ouvi essa semana 3 pastores diferentes pregar sobre isso. Mas tenha misericórdia, mais um pouquinho só. Quem sabe tem alguma coisa aqui diferente para você. Quem sabe? Então um homem chamado Jairo, fale comigo, Jairo. Ainda bem que eu tenho 2 aqui para falar Jairo. Esses dias a gente estava em casa e de repente alguém falou alguma coisa. Ah não, a Amanda estava fazendo um curso. Aí a pessoa do curso perguntou, ela imediatamente levantou a mão. É assim que a gente faz, né? Às vezes eu pergunto aqui, você responde aí na sua casa. Aí depois olha para um lado e meu Deus, eu estou ficando doido, eu estou respondendo. Mas é assim que a gente é assim que a gente faz. Quantas vezes o William Bonner dá boa noite e a gente responde boa noite. Ainda dou Deus te abençoe, meu filho. Tá Boa noite, Renato. Vamos com Deus. Então um homem chamado Jairo. Como é que é o nome do homem? Jairo. Ele parte do nome Iair, ou Jair. Só que o significado desse nome é: ele resplandece, ele brilha. Pegou? Então um homem chamado, ele resplandece, ele brilha. Pegou? Você não pegou? Olha o nome do homem. Ele resplandece, ele brilha. Só que quando ele chega diante de Jesus, ele já estava fosco. Sabe aqueles dias que tudo tá dando errado? Sabe aqueles dias que as coisas não estão bem em casa? Sabe aqueles dias que tem uma filha, uma única filha que está enferma à morte, à beira da morte? É assim que esse homem chega diante de Jesus, sem brilho, fosco, sem alegria, talvez com um pouquinho de esperança no peito.
e fé. Eu vou falar para você, isso vai ser suficiente diante de Jesus. A sua fé, o seu pouquinho de fé, o seu grãozinho de mostarda vai ser suficiente. Vem comigo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Porque a gente hoje vai falar sobre a história desse moço, desse pai. Você conhece pessoas que são daquele... Eu ontem tive contato com uma pessoa, sabe aquelas pessoas que elas contagiam quando elas chegam? Elas são alegres, elas são bem dispostas, elas mudam o ambiente quando elas chegam. Você conhece alguém assim, que chega, quando chega, ela é cheia de graça, de alegria, ela contagia, sabe? Você conhece alguém assim? Você conhece aí? Conhece alguém assim? Vou te falar um negócio, esse tipo de gente, ele brilha, ele resplandece, mas esses também vivem momentos de profunda tristeza, de dores intensas, de desespero, de medo. Sabe por quê? A história desse moço que está sendo contada aqui, a sua lâmpada mais forte está se apagando. A sua única filha. A sua única filha. Vem comigo, corta aqui para mim. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga, principal da sinagoga, correm, ou talvez um sacerdote. Vem comigo. Porque quem lê essa situação aqui, quem lê isso, dirigente da sinagoga, talvez pense no sentido de ser um homem importante, influente, né? Eu já olho de um outro ângulo aqui. Porque um grande paradigma precisa ser quebrado aqui. Talvez alguém, esse moço seja alguém que um dia tenha falado: eu nunca entro naquela igreja, nunca vou procurar esse tal de Jesus, eu nunca procuraria. Eu lembro do meu caso, porque um dia eu olhei para a igreja que eu me converti, eu falei: eu nunca entro naquela igreja ali, nunca na minha vida. Igreja de gente doida, gente que fica gritando, eu nunca que entro naquela igreja. É surdo, ficar gritando. E o que aconteceu? Onde eu me converti? Quem quer um gritão hoje? Talvez a gente esteja falando de um homem que talvez tenha olhado para a situação, para o cristianismo, para tudo que acontecia e tenha pensado um dia: eu nunca segui esse cara, nunca. Talvez eu esteja falando de alguém que um dia tenha pensado dessa forma. Talvez tenha pensado desse jeito. Talvez. Mas um detalhe me chama a atenção. Sabe qual é? Na vida desse moço? Ele é sacerdote. Ele é o quê? Sacerdote. Muita coisa vai ter que cair para que ele chegue até Jesus, até o socorro. Pegou aí? Pegou? Ele vai ter que deixar muita coisa para trás para poder chegar até Jesus. Muita coisa vai ter que ficar pelo caminho. Enquanto ele caminha em direção a Jesus, muita coisa ele vai deixando pelo caminho, até que ele chegue até Jesus. Mas vem comigo aqui. Porque tem um detalhe especial aqui. Esse moço, esse sacerdote, líder, dirigente, ele veio. Fale comigo, veio. Ele veio. Pegou aí? Pegou não, né? Sabe qual é o que me chama a atenção aqui? O sacerdote, ele tem uma função no mundo espiritual: vir até Deus e levar Deus até o povo. Trazer o povo a Deus e levar Deus até o povo. Pegou? Pegou aí? Pegou não? Ele está fazendo exatamente a sua função, a exata função do sacerdote. Só que aqui de uma maneira mais plena, completa. Sabe por quê? Ele vai vir até Jesus e vai levar Jesus até a sua casa. Ele vai vir até Jesus e vai levar Jesus até a sua casa. Ei, deixa eu falar um negócio sério com você.
Uma coisa é vir até Jesus, outra coisa é conseguir levar Jesus até a sua casa. Ai, meu Deus. Eu posso vir até Jesus, mas posso não conseguir levar Jesus. Você pegou essa daí? Pegou? Eu posso até vir até Jesus, mas às vezes é difícil levar Jesus até lá. Entendeu? Eu consigo vir. E veio até Jesus. Ele veio. Só que uma coisa é vir. Uma coisa é você conseguir chegar à igreja. Outra coisa é você levar a igreja para dentro da sua casa. Ou Jesus, melhor dizendo. Uma coisa é você vir até Jesus. Outra coisa é você levar Jesus até a sua casa. Está comigo até aqui? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Essas pessoas lindas aí. A Eliane está falando que gosta muito de ir à igreja. Graças a Deus. Nós amamos isso. Uma coisa é você vir até Jesus, outra coisa é você levar Jesus até a sua casa. Eu posso vir e não levar. Eu posso vir e não levar. Mas quem é sacerdote entende bem isso. Eu estou falando para pais aí, tem pais aí online aí? Tem pais? Tem bastante. Eles são meio tímidos, né? Eles falam pouco. As mulheres falam mais. Tio Paulo, tio Rafael. Tio Paulo não. Tio Paulo pega firme. Mas os homens são mais tímidos. O Rafa está aqui, né? Os homens são mais tímidos. Mas nessa manhã de véspera de Dia dos Pais, eu me alegro com isso. Quem é sacerdote entende bem isso. Vem até ele e leva ele para dentro de casa. Essa é a função do sacerdote. Ei, sabe qual é a sua função? É não só vir até Jesus, mas conseguir levar Jesus para dentro da sua casa. Essa é a nossa função como sacerdotes. Vir até Jesus é maravilhoso, mas conduzir Jesus até dentro da nossa casa é especial demais, demais. Está comigo até aqui? Está comigo? Aí ele vem e se prostra nos pés de Jesus. Veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Esse moço me chama a atenção. Ele me chama muita atenção. Ele tem uma necessidade extremamente importante. Ei, o caso é sério. Pega essa aí. O caso é sério. Muito sério. E o caminho que ele usa é sensacional. Se eu fosse você, eu me atentava como esse homem fez. O caminho que ele vai usar é sensacional. Esse cara é extravagante. Esse cara se torna irresistível. Você pegou? Não pegou. Ele se torna alguém irresistível. Você não está entendendo. Eu vou clarear para você. Posso melhorar? Vou tentar melhorar. Salmo 51, verso 17, ele diz assim: os sacrifícios para Deus. O que ele era? Que ele era? Dirigente. Vamos botar que ele era um sacerdote. Sacrifício, sacrificar para Deus, talvez seja algo comum para ele. Fácil para ele entender. Só que ele vai fazer um negócio que já estava lá na palavra e muita gente não entende. Muita gente não entende. Mas preste atenção o que esse moço faz. Verso 17 do Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Você não pegou? Esse sacerdote é diferente. Ele toca o coração de Jesus de uma maneira especial. Ei, mais do que 1000 holocaustos, mais do que 1000 sacrifícios, um coração e um espírito quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste um coração e um espírito quebrantado diante dele. Mais do que 1000 sacrifícios. O que mais vale é um coração e um espírito quebrantado diante do Senhor. Pegou? Mas sabe o que me encanta ainda mais? Ele não está fazendo isso por ele. Ele não está fazendo isso por ele. Não. Ele não está fazendo isso por ele. Não está fazendo. Não é por ele. Mas pela sua primeira ovelhinha. Dentro da sua casa. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está conseguindo pegar nessa manhã. Não sei.
Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: aonde você vai quando não tem mais o que fazer? A quem você tem ido quando não tem o que fazer? Aonde e a quem você tem ido? Aqui tem um homem muito religioso, respeitado, cheio de conhecimento, vindo ao lugar certo, buscar socorro. Ele está vindo ao lugar certo. Mas pastor, quem precisa de socorro vai ao pronto-socorro, certo? Pois é verdade, é isso mesmo. Mas o texto é bem claro, preste atenção. Quem precisa de socorro vai aonde? Pronto-socorro. Mas preste atenção no detalhe. O texto está dizendo, é bem claro isso, pois sua filha de 12 anos estava à morte, à beira da morte. Quem precisa de socorro vai aonde? Ao pronto-socorro. Mas a filha estava a quê? À beira do quê? Da morte. Você não pegou? Ei, só a vida manda a morte embora. Pegou não? Só a saúde manda a doença embora. Pegou? É. Só a alegria manda a tristeza embora. Só a luz manda as trevas embora. Só a força manda a fraqueza embora. Esse pai veio no lugar certo. Ele veio ao Pai da vida, Pai da eternidade. Ele veio ao Pai da justiça, Pai da alegria, Pai da luz, Pai da graça, Pai do amor. Ele veio no lugar certo. Ei, você tem ido ao lugar certo? Vai ao lugar certo. Eu não sei o que você vive, o que te atormenta nesse dia, mas eu vim te falar sobre um Jesus que é o lugar exato que você precisa ir. Esse pai, ele está me chamando a atenção porque ele vai ao lugar certo. A sua filha estava à morte, à beira da morte, ele vai buscar a vida. E ele vai levar a vida para dentro da sua casa. A vida. O que você precisa levar hoje? O que você precisa levar para dentro da sua casa? Ele é vida, ele é alegria, ele é luz, ele é graça, ele é amor. O que você precisa? Tem um pai me ensinando a ir com um coração contrito e quebrantado, porque ele não resiste. Esse ele não resiste. Mais do que 1000 holocaustos, um coração contrito e quebrantado. Tu não rejeitarás, ó Deus. Então, nessa manhã de sábado, eu teria declarado algo para você, de todo o meu coração. Vá até Jesus. Eu estou falando com você que está com essa situação aí dentro da sua casa. Vai até Jesus. Ele ainda faz. Ele ainda opera. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagres e maravilhas. Vai até Jesus. E é interessante que quando ele vai até Jesus e ele está indo com Jesus, alguém interrompe, alguém tenta impedir, né? Atrapalha de certa forma. Mas não se preocupe com isso. Se Jesus saiu para ir na sua casa, se Jesus está em direção à sua casa, pode ficar em paz. Aleluia. Se você entregou, se você cantou já que ele louvou, a casa é sua, pode vir, pode entrar. Se a casa é dele, se ele já foi convidado para casa, para o casamento, se ele já foi convidado, fica tranquilo, fica tranquila. Ele já está no controle. As coisas vão querer dar errado, mas fica tranquila, fica tranquilo. Ele sabe fazer dar certo. Aliás, ele é especialista em fazer dar certo. Ele é especialista em pegar e transformar maldição em bênção. Ele é especialista em pegar o que estava errado e fazer dar certo. Fica tranquilo. Mas pastor, enquanto Jesus estava vindo, aí o moço chegou e falou: não perturbe mais o mestre, porque sua filha morreu. Mas ainda bem que é Jesus que consola. Fica tranquilo. Apenas creia. Talvez Jesus esteja falando com alguém. Fique tranquilo. Apenas creia.
Tem um tema que eu queria dar. Um pai que foi buscar o pai. Ei, pai, você que é pai, você que é mãe, você que está nessa condição de sacerdote, líder, marido, ainda que você seja o pai, você também tem um pai. Se eu posso dar um tema a essa mensagem, um pai que foi buscar o pai. Quando tiver difícil para você, quando tiver complicado para você, quando você já tiver feito tudo e viu que não deu jeito, busca o pai. Chama o pai. O pai tudo pode. O pai tem todo o poder. Então, pais ou filhos e filhas, o segredo desse homem foi buscar o pai. E por falar em pai, ele é pai da eternidade. Amanhã eu vou terminar essa palavra, Meninos 6. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã à noite. Mas que Deus te abençoe nessa manhã. E eu queria saber se há, por um acaso, alguém nessa manhã de sábado, véspera de Dia dos Pais, que talvez esteja vivendo, passando por alguma circunstância, situação, e você hoje quer chamar o pai para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, da sua vida. O pai que consegue resolver, o pai que é a vida, que transformou a morte da menina em vida, que também pode transformar a doença em saúde, a tristeza em alegria, as trevas ele transforma em luz. Eu quero saber nessa manhã se há alguém que quer entregar a sua vida nas mãos desse que cuida, desse que é pai de verdade. Tem alguém nessa manhã? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, escreve aqui embaixo, aqui ó, isso aqui embaixo. Escreve aí, eu quero Jesus. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você ouviu o grito, essa pandemia é o grito de Deus. É o grito. É tempo de voltar. Eu comecei essa palavra, o verso 40 me deixou maravilhado, me deixou encantado. Porque o verso 40 dizia, quando Jesus voltou, isso para mim foi um choque. Deus falando que Jesus está voltando. Então volte para Ele. Volte agora. Você que quer Jesus, volta. Escreve aí, eu quero Jesus. Você que está voltando, escreve aí, eu quero Jesus. E deixa Ele cuidar de você. E deixa Ele transformar a sua casa. Amém? Deus te abençoe grandiosamente nessa manhã. Que você tenha ainda um restante de sábado abençoado no Senhor.